E o que fazer em casos de falha no elevador, né? Eu acho que esse é um medo antigo, né, de todo mundo, né? A gente tem algumas cismas sobre elevadores, né? E não é para menos, né? Sempre é abordado em filmes, né, de tragédia, de filmes de ação, né, falhas de elevador, tudo mais, né? E assim, só que o elevador é uma coisa muito segura, tá? Existe uma legislação que é bem complexa sobre elevadores, né? Então, é uma legislação federal que obriga as empresas que fazem a venda dos elevadores também fazer a manutenção deles periódicas, né? Tem garantias, tem até seguro de vida dos elevadores, né? Então, tem umas legislações bem é, assíduas nessas situações. E, claro, que mesmo tendo essas fortes pressões, legislações, leis, ainda assim acontece falhas, né? E acontece também do mau funcionamento dos elevadores. E é nisso que a gente vai abordar um pouquinho agora, né? O que fazer em casos de falha no elevador, né? Não é igual em filme, tá, gente? Ninguém vai abrir a parte de cima do elevador e sair pendurado nos cabos e subir na corda igual militar e abrir a porta com a mão. Meu, isso aí não existe. Se você tirar a parte de cima, uma que nem sai de fácil, tá? Isso é bem mentiroso nos filmes. Tem que ter uma força absurda e chaves para conseguir abrir aquela parte de cima do teto do elevador. Não é só bater com a mão que sai, não. E subir no elevador também é uma coisa meio improvável e ninguém recomenda fazer isso, tá? Isso aí não existe, tá? É um perigo enorme. As únicas pessoas que podem andar no alçapão do elevador é só o técnico do elevador e, em alguns casos, o corpo de bombeiros, tá? O corpo de bombeiros, alguns militares do corpo de bombeiros são treinados justamente para fazer esse tipo de salvamento em elevadores. Então, eles sabem como desligar os dispositivos de segurança, de acionamento dos elevadores, né? Eles travam, eles calçam também os locais, eles impedem a passagem e tem um outro tipo de acionamento de segurança que parece umas garrinhas também. Então, os corpos de bombeiros e o técnico são os únicos que podem fazer esse tipo de procedimento no alçapão, tá? É, se caso o elevador pare, ele parou. O elevador deu uma parada, tá entre o andar 6 e 7, um exemplo. Primeira coisa que tem que fazer é manter a calma, né? Mantenha a calma. Você pode sentar no elevador se você estiver muito agitado, sentar. Pode desabotar um pouquinho a camisa, tirar o tênis, manter a calma, tá? Não tentar sair de forma alguma da cabine sem a instrução do técnico da empresa ou do corpo de bombeiros, tá? Não utilizar nenhum tipo de ferramenta se você tiver, ou tentar abrir a porta, não faça isso. Espere um pouquinho, tá? No todos os elevadores é obrigatório, tá? Tem um símbolo de um telefonezinho, que é um interfone, que você pode acionar ele e vai cair direto pro porteiro ou zelador do prédio. Então você aciona lá e fala que ocorreu essa parada. No próprio elevador, geralmente em alguns elevadores, você toca o, o interfone e já faz sinal sonoro lá para portaria, né? E já vai o canal direto para falar com eles, né? Em alguns elevadores mais antigos, existe só um botão de sinal sonoro, onde você só toca e já sabe que deu uma falha. Não tem um canal de comunicação direto. Mas hoje em dia é bem comum ter esse interfone, tá? Fazendo isso, tem uma plaquinha também. Em todos os elevadores tem uma placa, tá? É obrigatório ter uma placa que tem algumas informações da empresa, da manutenção, e você pode ligar aquele número que está lá também, caso o porteiro não consiga responder na hora, tá? E recusar qualquer tipo de ajuda de alguma pessoa fora da cabina que não seja o técnico ou que não seja o corpo de bombeiros, tá? Eu sei que às vezes as pessoas querem ajudar, é, fazer o máximo possível para ajudar nessas situações, mas não recomendamos de jeito nenhum você ouvir as pessoas que não têm esse preparo, tá? Porque, por exemplo, às vezes ele está no meio do andar e a pessoa de fora, tudo, abre a porta e fala, não, pode sair agora, tal, tem um espacinho, dá para você sair. Não faça isso, nunca, nunca mesmo, tá? Pode ser que o elevador se acione e você
possa ser esmagado. Então, nunca fazer isso, tá? Isso é só coisa de filme, gente. Não façam isso, tá? Na vida real, é só esperar mesmo que tudo vai dar certo, tá? O elevador não vai despencar, ele não vai acontecer nada, tá bom? Não precisa se preocupar. É comum, tá? Existir também falhas e algumas instabilidades no elevador, tá bom? E sempre é importante comunicar essas falhas. Por exemplo, em alguns elevadores mais antigos, o elevador mesmo, o aparelho, ele demora para nivelar no chão do andar, né? Então cria um degrau. Então esses degraus são as principais falhas do elevador. Então, sempre é importante você esperar uns 3 segundos a 4 segundos, quando a porta do elevador abrir, para você não ter esse degrau. E sempre ficar de olho quando você for sair. Isso não é só elevador, né? Mas como a gente está falando desse assunto, sempre olhar o nível. Sempre o desnível é muito perigoso, né? Geralmente mulheres gostam de andar com salto. Também tomar cuidado entre o vão, né, do elevador e o piso, né? Tem sempre um vãozinho ali, tomar cuidado para não enganchar o salto ali, pode também causar lesão, tá? É, Às vezes o elevador também pode ter algumas instabilidades, como você clica no andar e ele para outro andar, você clica no quarto, vai para o 11º. Ou tá muito rápido, ou muito lento, ou ele foi muito brusco na hora de nivelar no piso. Isso tudo são situações de estabilidade. E é sempre interessante, quando você identificar isso, você já mandar já no e-mail do SESMIT essa situação para que consigamos fazer algum plano de ação quanto a isso. Recentemente aqui na Matriz teve uma colega que ficou presa no elevador é, a, e ela prontamente me informou pelo e-mail do SESMIT e depois veio falar comigo pessoalmente também. E no mesmo momento, eu e o Alan aqui da Matriz fomos lá na portaria, falamos com o pessoal lá da portaria, fomos atrás também do administrador aqui do prédio e eles chamaram prontamente a equipe aqui da Atlas para fazer a manutenção. Então, essas situações devem ser informadas justamente para a gente conseguir ajustar isso, tá bom? E importante, né? O e-mail do SESMIT para essas situações de riscos, conforme o treinamento anterior, é sesmit.nufrat.com.br, tá bom? Você pode relatar por e-mail. Se você tiver alguma dúvida se essa situação é de risco ou não, você pode também mandar lá que eu vou analisar todas, tá bom? E é um canal que eu respondo mais rapidamente do que no meu próprio e-mail, tá bom? E um adendo, né? Se você estiver inseguro sobre o uso do elevador, vai de escada, tá? Vai devagarzinho na escada, desce tranquilo. É bom para a saúde andar um pouquinho, né? Claro que tomando cuidado, não mexendo no celular na escada, utilizando corrimão, não brincar em escadas, evitar distração em si, né? E uma coisa que eu recomendo, tá? Assim, não é uma prática, tá? Mas é uma coisa que eu faço. Quando tá chovendo muito, ou quando tá tendo, você vê que tá tendo aquelas oscilações de energia, eu gosto de ir pela escada. Eu não vou de elevador, mas isso é só uma recomendação, tá bom?